Olá, pessoal. Hoje mais um vídeo aqui para o nosso canalzinho. Vou abordar os medicamentos que a gente utiliza aí na cardiologia, tá? Tanto vai ser humano como na medicina veterinária, eu vou dar minha ênfase aí falando o que eu mais uso, o que eu gosto, etc, ok? Bom, esse vídeo é uma continuação aí do anterior, tá na sequência, onde eu falo um pouco aí do sistema cardiovascular, o que que é o inotropismo, cronotropismo, pré e pós-carga, né, as pressões, etc e tal. E aí eu entrei em insuficiência cardíaca e hoje nós vamos entender um pouco essa gama maior que nós temos aí de medicamentos, onde cada um faz um efeito. Por quê? Qual que é o grande lance? Quando a gente fala de cardio, medicamentos aí para o sistema cardiovascular, nem sempre a gente está tratando o cardio, né? Ou seja, o coração, diretamente a bomba. Mas muitas vezes nós estamos mexendo na pré e pós-carga, né? Na dilatação aí das veias e das artérias, aliviando então a pressão sobre o músculo cardíaco, ok? E aí a gente também vai estar não só mexendo nessa dilatação aqui, mas também no volume líquido, né? No sangue, na parte aquosa, etc. Então, ó, tô fazendo aqui o compartilhamento de tela. Vamos iniciar essa aulinha. Medicamentos, então, cardiocirculatório. Vou ampliar aqui, ó, bem. Se inscreve no meu canal, compartilha, deixa o like, etc e tal. Bom, por que que é cardio? Eu ia falar assim, sistema cardio circulatório pulmonar, tá? Mas aí, porque o pulmão ele está intrinsecamente ligado nessa sobrecarga cardíaca e na oxigenação. Lembra no vídeo anterior eu disse que aqui no cajado aórtico, aqui ó, nesse vermelho aqui ó, que está saindo do coração, tem os baroceptores, são mecanoceptores, e nociceptores que detectam a tensão de oxigênio, fazendo então com que possa aumentar a frequência cardíaca, caso você esteja numa hipóxia causada por uma anemia, por exemplo. Então você tem menos oxigênio chegando nos nociceptores ali, e aí, opa, estou precisando de oxigênio, eu aumento a frequência para eu tentar distribuir em uma velocidade maior o quê? O meu sangue para levar então o oxigênio. Bom, mais uma revisada e aí a gente vai entender aqui o porquê que eu estou passando isso para entrar na questão dos medicamentos. Esse aqui é um coração, é um corte sagital aqui de um coração normal, ó, olha a espessura do músculo cardíaco. Aqui um coração hipertrofiado, olha como ele é mais espesso. E aqui um coração dilatado. Olha como ele tá fininha, fininha essa parede fraca, tá? No hipertrofiado, quando ele é grosso aqui, ó, a gente vai ter uma dificuldade na diástole, no relaxamento desse músculo. Pode ali observar, né? E aí a gente começa a ver lá no eletrocardiograma uma disfunção na onda T. Nós temos a PQRST, a T mostra ao relaxamento do músculo cardíaco, então a gente começa a observar uma alteração dela em relação aos complexos anteriores. Então nós já temos uma insuficiência cardíaca diastólica. Isso está mostrando que o meu coração pode estar hipertrofiado, mas no segundo momento ele atrofia mais lá na frente e eu tenho uma insuficiência, então, cardíaca na sístole. Eu não consigo ejetar esse sangue, começa a ter os retornos, e aí a gente vai ter, então, uma água no pulmão, pode ter edema pulmonar ou uma nasarca, água aí no abdômen ou até, né, lá nas canelas, nos seres humanos, os pés ficam inchados e nos animais também,
Aqui a gente vê com o dedão, chamado edema de Godet. A gente aperta assim, custa voltar. É água parada. Então tá aí o sistema circulatório e respiratório. Toda essa tensão, essa pressão aqui, nós também vamos estar trabalhando com alguns medicamentos para aliviar essa tensão aí também nos vasos pulmonares, como o sildenafil, por exemplo, o Viagra, né? Mas vamos começar aí pelos digitálicos. Vamos falar daquilo que ajuda a contrair o músculo cardíaco quando ele está fraco. Então, voltando aqui na foto anterior, nessa imagem, quando o coração está fraco assim, ó, dilatado, a gente vai utilizar a digoxina, né? E também nós temos o Lesovimendan na medicina humana, que você faz uma injeção na veia semanal, mais ou menos, e nós temos o Pimobendan na medicina veterinária, que ele vai fazer com que eu tenha, então, uma maior contração da actina e miosina por ajudar aí no cálcio, né? Então, o cálcio é o íon da contração muscular. Então, com o digitálico, nós estamos vendo aqui, ó, uma figura esquemática do cálcio entrando e melhorando, então, a contração que vem dos digitálicos. Bom, no caso do Lesovimendan e do Pimobendan, ao mesmo tempo que eles melhoram a força de contração do coração e inotropismo, eles são arteriodilatadores, tá? Por incrível que pareça, então já ajuda um pouco. Bom, nesse outro medicamento aqui, o anlodipino, tá? O bestiolado de anlodipino já é um bloqueador dos canais de cálcio. Então, olha aqui, ó, o sódio tá vindo. Quando chega aqui para o cálcio ser liberado aqui na fenda e a gente melhorar, né, a força de contração, ele é bloqueado, não deixa sair o cálcio. Então, você diminui a força de contração. Quando que eu uso anlodipino? Quando eu tenho um coração hipertrofiado. Olha a parede grossa aqui, tá? Porque se eu continuar forçando esse coração, tá? Eu vou acabar levando depois a uma morte dessas células. O cálcio, pessoal, quando ele não está sendo bem utilizado, quando ele sobra ali no sarcolema, no sarcoplasma, ele intoxica. É o mesmo princípio no cérebro, tá? O influxo de cálcio cerebral, ele é excitatório e nas células de sustentação neuronais, ele acaba intoxicando e levando à morte dessas células. No coração é a mesma coisa. Então, um excesso de cálcio de contração num coração hipertrofiado, lá na frente ele vai levar à fibrose, a morte dessas células, que vai ser substituído por tecido fibroso, e ali naquele ponto onde ela foi substituída não contrai mais. A gente observa isso em estados precoces, desde com exames de ressonância magnética, tá? Pode ser por contraste, ou com piridamol, por exemplo, ou você já vem em estado mais avançado no ecocardiograma, tá? E o anlodipino, ele é muito usado, no caso, na medicina veterinária, é usado em felinos, que tem muito cardiopatia hipertrófica, e ele também ele provoca vasodilatação das veias e das artérias, porque ele tem um papel aí secundário inibitório das fosfodiesterases, que quando elas passam a ser inibidas, elas vasodilatam, que é o mesmo princípio do Viagra, do sildenafila, tá? Mexe em fosfodiesterase, então eu tenho uma vasodilatação, ok? Vamos para o próximo. Depois nós temos as famílias dos bloqueadores adrenérgicos, principalmente dos beta-adrenérgicos. Metoprolol, o propanolol, eu uso muito esse propranolol, pessoal, principalmente em animais, em felinos que tem hipertiroidismo. E o atenolol também, para animais de forma geral, e nos felinos, quando tem muita hipertensão, quando a gente não segura ali no lodipino, quando tem muita taquicardia, então eu tenho uma frequência rápida, eu tento, então, usar um beta-bloqueador. Então, o atenolol, muito usado na medicina humana, use o bisoprolol, metoprolol, muito utilizado, Celozoc.
Aí nós vamos bloquear onde na eletricidade? Aqui, nisso que vocês estão observando, que chama nó atrioventricular. O que, que é um nó? O nó é quando a eletricidade sai do nó do sinusal. Então, aqui no meu átrio, aqui direito, começa a contração, a despolarização miocárdica, e ela vem nesse sentido até o ápice cardíaco, que é a ponta. Então, ele vem no nó sinusal, vem nas vias internodais, vem no nó átrio-ventricular, corre no feixe átrio-ventricular para os ramos, tanto direito e esquerdo, até chegar no feixe de His, tá? E aí, e as fibras de Purkinje recebendo, então, a eletricidade da despolarização do potássio e do sódio, e aí, lá no meio do coração, então, nós vamos ter o estímulo para os canais de cálcio. Então, os canais de cálcio liberarem e eu ter uma contração da actinimiosina. No anlodipino, ele bloqueia a força de contração. Então, o inotropismo. Nessa classe de medicamentos, eu bloqueio o cronotropismo. Então, a velocidade de contração. Então, se eu estou taquicárdico, eu posso ainda diminuir a minha velocidade de contração cardíaca, né? Aos batimentos, eu diminuo a pressão, tá? Então, eles são muito utilizados aí para diminuir a pressão, atuando na frequência. O anlodipino atua na força de contração. E aí, no vídeo anterior, eu expliquei do volume residual nas cavidades ventriculares, onde eu, apertando mais ali a minha câmara cardíaca, eu ejeto mais sangue. Se logo eu não esmago bem a minha câmara cardíaca, porque eu diminuo a minha força de contração, eu ejeto um volume menor de sangue, diminuindo então a minha pressão arterial, tá? Bom, aqui está um esquema aqui do rim, né? Aqui a arteríola aferente ao sangue que chega da circulação, na cápsula de Bowman, onde eu tenho aqui o glomérulo, tá? E aí o sangue sai por aqui. Então aqui tem o filtrado, aqui é uma malha muito fina que vão passar aqui alguns minerais, glicose, o ultrafiltrado ainda do sangue, que ainda não virou urina, e proteínas não devem passar por aqui. Quando a gente faz um exame de microalbuminúria, a gente detecta que proteínas de peso molecular maior já estão aparecendo na urina, então eu estou com lesão aqui no meu glomérulo. Depois eu tenho o túbulo contornado proximal, a alça de Henle, túbulo contornado distal e o ducto coletor. Então eu vou ter aqui, ó, recaptação de aminoácidos, sódio e glicose. Na minha alça de Henle, recaptação, por exemplo, de sódio, tá? E aqui no túbulo contornado distal também, com cálcio, etc. E aqui é onde vai atuar no ducto coletor a aldosterona, que é um hormônio que vai segurar, então, sódio e tirar potássio. E aqui o hormônio antidiurético, o ADH, recaptando água, tá? Por que que a gente tem que saber da fisiologia? Porque a gente vai entender onde algumas classes de diuréticos atuam aí no meu néfron. Então, o néfron é tudo isso, é a unidade de filtração glomerular, quando eu vou utilizar essas classes de medicamentos para diminuir, então, a recaptação de sódio e de água. Então, inibidores da anidrase carbônica vão estar atuando no ducto contorcido proximal e os diuréticos osmóticos também, como o manitol, por exemplo. Então, vamos estar tirando água aqui. Já os diuréticos de alça vão estar atuando na alça, propriamente a alça de Henle, né? Temos os diuréticos de alça, como o Lasix, famosa furosemida, as tiazinas, como hidroclorotiazida, aqui no túbulo contorcido distal, tá? E os inibidores de potássio, como espironolactona,
atuando no ducto coletor e antagonizando o papel da aldosterona. Então, alguns animais, como felinos, que têm hiperaldosteronismo, e humanos também, é utilizada a espironolactona ali para isso. Lembrando que a espironolactona também tem um papel antiandrogênico, onde no miocárdio ele é citoprotetor antifibrótico, tá? Porque ele também vai ajudar a dar uma mudada na angiotensina, a gente vai ver isso daí. Bom, vou voltar lá, vou voltar ali nos diuréticos, mas etc. Mas vamos entender um pouco melhor a questão da fisiologia renal, que está intimamente ligado à questão cardiorrenal, como falei em vídeo anterior. E aí nós temos aqui o papel da aldosterona, com retenção de sal, de sódio, aumento da pressão arterial por recaptar, então, a água. E isso ocorre porque toda vez que a gente desidrata, a gente tem uma queda na pressão arterial. A arteríola aferente renal, essa aqui, detecta que está chegando menos líquido, então a pressão está mais baixa, e aí ela libera, então, daqui a renina, uma proteína é liberada dessas células justaglomerulares proximais da arteríola aferente. A renina é liberada, convertendo então em angiotensina 1, que vai no pulmão, vira angiotensina 2, que depois já é vasoconstritor, então eu já seguro um pouco a minha pressão e depois eu vou induzir a aldosterona segurando o sódio. Quando eu inibo então essa via aqui, e aqui vai precisar de uma enzima que vai converter a angiotensina. Quando eu inibo, então, a ECA, eu desligo essa cascata aqui. Eu desligo, logo, se eu não tenho angiotensinogênio 2, eu não deixo dar vasoconstrição. E se eu dou uma segurada na aldosterona, eu retenho menos sódio, consequentemente eu retenho menos água. Então daqui eu tenho o maleato de enalapril, que eu gosto muito, o o maleato de enalapril, benazepril e o lisinopril. Se o meu paciente ele tem sensibilidade para tosse cardíaca noturna, seja humano ou animal, por causa dos enalapris da vida, entendeu? Aí eu prefiro o lisinopril. Qual dos inibidores da ECA, o lisinopril é o que menos dá tosse cardíaca. Por isso, que o paciente ele tem tosse cardíaca, muitas vezes porque o coração tá muito já globoso e ele, na hora que ele mexe, ele tá entre os brônquios a carina, ele sensibiliza ali e aí dispara o arco reflexo da tosse, que é a tosse cardíaca. A gente inibe ela um pouco com codeína, dextrometorfano, por exemplo. Enzimas conversoras, então, aqui do angiotensina, como eu expliquei, a renina liberou lá o angiotensinogênio, renina, angiotensina 1, que vai virar angiotensina 2, que vai ter aldosterona, que vai reter sódio e vai levar a fibrose cardíaca. Então, o importante de inibir também a aldosterona é para evitar a fibrose cardíaca, tá? E também aqui a vasoconstrição, aumento da pressão arterial, ok? Então, se a gente inibe aqui a ECA, como por exemplo, o captopril, também não coloquei lá, vai inibir, a gente melhora então a pressão arterial, mas não só isso, melhora também a fibrose, pessoal. Então, a gente é um cardioprotetor, tá? Os inibidores da ECA são cardioprotetores, bem como também essa classe dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, os BRAS, que é a losartana, olmesartana, valsartana, etc. Eu gosto da telmisartana, não está aqui. A telmisartana hoje tem estudos com papel também anticélulas cancerígenas e também de emagrecer, o que é muito importante aqui, tá? Então, losartana muito utilizada aí para a gente segurar a angiotensina e vasodilatar, tá? Então, a gente vai utilizar, inibir aí dessa forma. Bom, outra classe de medicamentos que é mais usado na medicina humana é o dinidrato de isosorbida, tá? Os dilacorons da vida aí é utilizado debaixo da língua quando a gente tá com angina pectoris, então tá indo ali podendo infartar,
e isso já vasodilata as coronárias. Ele vai vasodilatar de forma geral, podendo levar o paciente até uma hipotensão, uma síncope, mas não tão forte como outras classes de medicamentos que a gente vai ver, só que ele é muito importante para ser pontual nas coronariopatias. Então, você aí, humano, que fez já um exame e tem as coronárias já com placa ateromatosa, que pode estar aí ainda em tratamento para ver se desfaz, é importante, se você está utilizando, até você usa, por exemplo, de repente o AS infantil, né? Para não evitar trombo ali. Então, se tiver um, uma angina, essa dor, e o teu médico já te orientou, você vai usar esse medicamento de bada-língua, que é rápido, cai na circulação e dilata ali a coronária, porque se a coronária não dilatar, não passar sangue, você vai ter o quê? Uma isquemia, e aí você vai ter uma anóxia, uma hipóxia e o infarto daquela musculatura onde a coronária estava irrigando do miocárdio. Temos algumas contraindicações, como eu falei, hipotensão, elevação dentro da cabeça da pressão, né? É, enfim, temos outras coisas que aí tem que ser mais estudado, cada caso é um caso, tá? E o efeito adverso realmente acaba tendo tontura, náusea e fraqueza, a dor de cabeça por causa dessa pressão. Por que dá essa pressão aqui, pessoal? Porque como é um vasodilatador, acaba dilatando de tudo, apesar de ser mais rápido aqui, ele vasodilata aqui. Quando o vaso dilata aqui dentro da cabeça, pessoal, né, nós temos que lembrar que aquelas enxaquecas, você sente bater, pum, 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 pum. Por que você sente bater na enxaqueca? Porque cada vez que o ventrículo contrai, ele vai lá nas arteríolas lá em cima e as arteríolas estão acima da tua cabeça, e aí você sente a dor. Quando você, então, dilata com esse daí, você pode ter essa enxaqueca com mais facilidade. Tanto que medicamentos anti-enxaqueca, muitas vezes, são vasoconstritores cerebrais, tá? Bom, vamos lá, voltando. Outro medicamento é a hidralazina. Eu também gosto de utilizá-la. Ela ajuda a diminuir a hipertensão e insuficiência cardíaca congestiva. Então, eu gosto de usar. Como ela não mexe na questão do cálcio, então, para pacientes que estão com falta de cálcio e ainda, vamos supor, o paciente está com eclâmpsia, pré-eclâmpsia, tá? Tá com falta de cálcio. O que vai acontecer com o coração? Não vai ter força de contrair também direito. Lembra, o cálcio é o íon da contração. Mas aí eu preciso o quê? Eu ainda estou com água no pulmão, por exemplo, porque se meu coração não está batendo o suficiente, está indo água para o pulmão, como que eu faço para captar essa água e tirar ali? Eu preciso captar. Imagina, eu vou abrir um córrego assim, vou falar: água, sai do pulmão, vem para cá, que eu preciso fazer a troca gasosa aí. Então, a hidralazina é interessante, que ela dá essa dilatação ali nas veias pulmonares e eu tiro a água do pulmão. Eu usei muito, uso nos meus pacientes, só que tem um detalhe aqui, que ela, depois de um tempo, cria um pouco de resistência. Então, é um fármaco que às vezes a gente tem que trabalhar pondo e tirando ele, tá? Então, tá aqui como mecanismo de ação, vasodilatação periférica, relaxamento da musculatura vascular, principalmente das arterias, então, resultando na redução da pressão, da pressórica, predominantemente na diastólica, tá? Tem algumas contraindicações aqui, ok? Então, por exemplo, se você está taquicárdico, porque você está hipotenso, você não pode, vai aumentar a hipotensão, vai piorar a taquicardia. Então, assim, cada caso é um caso, e quem, lógico, quem vai fazer isso e orientar é o médico, etc. Senão, você vai piorar, ó. Você vai dar palpitação, taquicardia, rubor. E esse rubor? Rubor vermelhidão, tá vasodilatando, o sangue vai para a periferia, tá? Vertigem, congestão nasal, pode começar a sair água aqui, porque vasodilatou, tá? Ah, Mário, mas não era, você não falou que isso aí era para tirar água do pulmão, mas está dilatado aqui, lá no pulmão também, mas não se usa esse fármaco sozinho, e nesse caso aí, tá? Ele provavelmente a gente vai estar com outros medicamentos, tá? Ao mesmo tempo, e vai estar equilibrando. Quando você perde a mão, ou o paciente descompensou, precisa fazer um ajuste de dose, você vai ver
essa congestão nasal aqui, por exemplo, náusea, diarreia, etc., com mais facilidade, muitas vezes antes de dar ali o edema pulmonar. Ou você vai também ver ali o paciente ventilar um pouco mais, por causa desse edema inicial pulmonar. Nitroprusiato de sódio, eu gosto desses, das nitroglicerinas, né? Para as emergências também. Eu, Mário, uso, né? Quando precisa, um adesivo chamado Nitradisc na pele dos animais. Então, pacientes que estão, eu preciso vasodilatar, ter óxido nítrico, né? Eu gosto dele, absorve pela pele. Porque fazer esse medicamento na veia, né? Precisa estar todo dentro de um quadro monitorado, né? Então você já está realmente dentro do intensivismo, etc., para que não tenha é, uma, uma- um problema de descompensação, porque pode vasodilatar tanto que você leva o paciente a uma hipotensão, a uma síncope, tá? E você pode perder também o paciente, ok? E nós temos outras questões, mas a prescrição emergência hipertensiva, pressão muito lá em cima, que às vezes não dá tempo de você usar um outro medicamento, porque outros medicamentos, como eu mostrei ali, eles ainda vão passar pelo processo de absorção. Demora um pouco. Esse aqui eu posso já fazer rápido na pele, ou eu faço na veia, e ele vai vasodilatar rápido, tá? Quando eu não vou fazer uma associação com diurético, ou quando não é só o diurético que funciona. Vamos supor que o rim do meu paciente está comprometido. Os rins do meu paciente estão comprometidos, ele é um insuficiente renal. O diurético não vai estar fazendo esse efeito tão rápido ou tão bem feito. Eu já estou com aquelas unidades, como eu mostrei ali, do néfron comprometida, mas eu preciso dilatar, então eu vou por uma outra linha de medicamento. Tá? Por isso que nós, médicos, é que vamos decidir que linha de medicamento, associação farmacológica, eu vou utilizar em cada caso. Cada caso é um caso, não tem jeito. Então, aqui, como dissecação aguda da aorta, edema agudo de pulmão, encefalopatia hipertensiva, crise hipertensiva de felcromocitoma, por exemplo, o felcromocitoma, eu vejo muito no endócrino. Nós temos o que ali? Muita adrenalina sendo liberada, muita noradrenalina, então tá com a pressão fica alta sem parar, né? E não segura, tem fármacos que não seguram. E aí esse é mais indicado, tá? É, Depois nós vamos ter vários outros casos, uma insuficiência cardíaca aguda, como eu estou falando, chegou o paciente agudo, agora, nesse momento, com água no pulmão, eu preciso tirar essa água aí voando, ou até um edema de pericárdio, eu preciso tirar um tamponamento, então ele também iria me ajudar, ok? Enfim, essa encefalopatia hipertensiva também é perigoso. Quer ver uma encefalopatia hipertensiva? Nós temos um animal ou um ser humano diabético, um coma hiperosmolar, o, muita glicose aqui, glicose puxa água e ainda hipertenso. Pronto, tô com encefalopatia hipertensiva. Então é o caso de nós estarmos utilizando. Por isso que eu digo, cada caso é um caso, tá? E aí, entrando lá, voltando ali nos diuréticos, como eu falei, de Alce, furosemida é o mais comum que a gente tem. A torsemida, ela é muito mais forte que a furosemida. A potência dela é muito mais forte. Eu acho perigoso. Eu gosto da furosemida, vai muito bem, obrigado, tá? E tá bom demais. E a bumetanida. Bom, diuréticos que mexem menos no sistema cardiocirculatório, muito difícil dar uma hipotensão, eles, ao menos sozinho, e eu gosto de deixar os meus pacientes em casa com eles, é a hidroclorotiazida, tá? A hidroclorotiazida, tem só uma observação, você que é humano e toma mais de 25, 50 miligramas dia, tome cuidado com o sol. Quem toma hidroclorotiazida não pode tomar muito sol, porque tem casos de câncer de pele induzidos pelo sol junto com os de hidroclorotiazida por um outro mecanismo de ação. Só estou falando que eu também sou oncologista.
E os diuréticos poupadores de potássio, como a espironolactona, como eu falei, e a milorida. A milorida tem um detalhe aqui, pessoal. A milorida ela é um natriurético. Natriurético. O que ele faz ali, a milorida? Ele solta só o sal. Ele não quer que segure o sal. Tchau, sal, pelos rins, tá? E o triantereno também. É muito comum aqui no Brasil nós encontrarmos hidroclorotiazida junto com amilorida, tá? É uma associação muito interessante. Esse é melhor aqui, no caso, para pessoas que não conseguem fazer uma dieta hipossódica. Ou seja, que você não vai. Eu gosto de prescrever de passar o sal leve. Ele é 50% potássio, 50% sódio. Só que tem que tomar muito cuidado também, monitorar o potássio, porque se você faz uma associação de espironolactona e você dá um sal com pouco sódio, mas tem o potássio a mais, a espironolactona é o que está falando aqui? Poupador de potássio. Esse potássio sobe. Quando o potássio sobe muito, potássio também mata. É tóxico, tá? Em excesso vai aumentar, amplificar o intervalo que nós chamamos de QT no eletrocardiograma. Você pode ter uma parada cardíaca, tá? Então, assim, por isso que eu falo, tudo a gente tem que ver, cada caso é um caso. Bom, a amiodarona é um fármaco à parte, eu vejo de tudo, porque ele vai mexer aí, pessoal, nos elétrons, ali em bloqueio de canal de potássio, daqui das células marca-passo. Ele vai demorar um pouco mais para liberar a repolarização do miocárdio, né? Ele vai bloquear os canais rápidos de sódio, ele vai mexer nos beta-adrenérgicos, ele vai mexer no canal lento de cálcio. Então, quando a gente mexe em potássio, sódio, cálcio, beta-adrenérgico, a gente está mexendo em eletricidade. Quando a gente mexe em eletricidade, a gente está procurando arrumar um coração que está com batimentos extrasistólicos, com alguns bloqueios, tá com muita taquicardia. Taquicardia tá assim, ó, 2 batidas de átrio para uma de ventrículo, que é essa taquicardia supraventricular. Então você tem, às vezes você tá com o teu coração assim, tum 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 tum. Então tá uma bagunça, entendeu? E às vezes você tem despolarizações de outras partes do coração, que são os batimentos extrasistólicos. Você vai ter essa ataque arritmia ventricular sintomática, ou tem um para a parte de cima, para dois de ventrículo, ou ele. Meu, é assim. Quando a gente faz o traçado eletrocardiográfico, vai estar errado esse traçado aí, tá? Vai estar meio bagunçado. Então, através disso, para tentar botar no eixo, a gente utiliza aí a miodarona, a grosso modo. Não é um medicamento fácil de trabalhar, até porque um dos probleminhas que ela dá é um hipotireoidismo, e aí a gente tem uma dificuldade da conversão do T4 em T3, que a molécula é parecida ao T4, etc. Por um lado, também é bom, porque hormônios da tireoide em excesso, principalmente pacientes hipertireoideus, têm uma disfunção aí do coração, porém, pacientes hipotireoideus podem sofrer também derrames pericárdicos. Tá? Isso tem na literatura. Você aí que faz reposição de hormônio da tireoide, toma cuidado, que pode ter derrame no saco pericárdico e você morre aí. Tem mortes por tamponamento cardíaco. Então, quem já tem isso, tem que evitar a miodarona, que aí piora, tá? Esse problema aí pode aí tá vindo à tona. Alguns efeitos colaterais, então, temos aí alguns probleminhas, tá? Bagunça a tireoide aqui, tá? Náusea, vômito, enfim, tem alguns problemas. E contraindicado: bradicardia, bloqueio sinoatrial, doença do nó sinusal, ou seja, você tem que estar muito bem classificada a disfunção cardíaca, tem que estar muito bem classificada essa disfunção cardíaca na condução para que você não piore esse negócio aí. É a mesma coisa do que os bloqueadores
lá de canal de cálcio, qualquer e beta, alguns outros beta bloqueadores. Se você lá na condução, no eletro, seu paciente, você já tem um bloqueio de primeiro grau, de segundo, terceiro e se você já tem um bloqueio, você vai dar um negócio que vai ajudar a bloquear mais ainda, aí pronto, cara. Aí você para, morreu, parou o coração. Então, cada caso é um caso, tá? Bom, antiarrítmicos de forma geral, então vamos ter os bloqueadores dos canais de sódio, quinina, aqui ó, a quinidina, quer dizer, um dos primeiros antigos bloqueadores moderados do canal de sódio, que vão prolongar o período refratário e a duração do potencial de ação, tá? Lidocaína é muito utilizado, mas esse eu utilizo quando eu estou com uma taquiarritmia, também dentro do... Claro que você tem que fazer isso na internação, tá? Bloqueio leve aí dos canais de sódio e você ajuda, então, a fazer com que esse coração fique sem taquicardia, tá? A propofenona também nós temos, já é um bloqueador mais forte, tem que tomar cuidado, porque depois para tu tirar e desmamar, você não corrige rápido isso. Eu gosto da lidocaína, tá? Beta-bloqueadores, então, propanolol, metoprolol, atenolol, que uso muito, tá? Metoprolol também, celosóxido, propanolol, uso para preparo dos meus pacientes com hipertiroidismo antes de eu entrar em cirurgia com eles. Também, ok? Classe 3, canal de potássio, amiodarona, como falei antes, e classe 4, bloqueadores de canal de cálcio, que é o famoso verapamil, diltiazem também, mas aqui a gente também usa muito o amlodipino, tá? Mas o verapamil, diltiazem, também eles vão mexer não só na questão do canal de cálcio de força, mas nessa parte do nó sinoatrial e do átrio ventricular na condução, tá? Então, tudo isso daqui, pessoal, é para tentar botar o coração no ritmo certo, digamos assim. Bom, falei alguns dos medicamentos que eu atuo, ok? Os mais usados, os mais antigos aí, apesar de... Ah, medicamento antigo é ruim. Não, cara, às vezes ele é antigo, então já tem tanta evidência científica, tanto N de pessoas que utilizaram, tantos casos clínicos, tantos médicos que durante muitas décadas utilizaram, que você já tem mais precisão e mais facilidade de trabalhar com esses medicamentos, tá? E aí, pessoal, a classificação do seu estádio do paciente, cardiopata 1, 2, 3, 4, enfim, vai determinar se eu vou trabalhar com mais de um desses medicamentos dessas classes e até acertar com a pessoa. Cada caso é um caso. O vídeo ficou longo, mas espero que vocês tenham gostado. Eu amo medicina, é uma das coisas que eu tenho paixão, é clinicar, é atender. E se você gostou desse vídeo, achou interessante, que se quiser, compartilha, que eu vou ficar muito feliz se você também ficar inscrito no meu canal. Muito obrigado, valeu.